Boa tarde a todos e a todas. Daremos início à sessão pública, que tem por objeto a disputa para a concessão das rodovias integrantes do Bloco 3, no estado do Rio Grande do Sul. Me chamo Guilherme Peixoto, sou o diretor dessa sessão. Antes, contudo, gostaria de dar as boas-vindas às autoridades presentes, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, secretário extraordinário de Parcerias do estado do Rio Grande do Sul, Leonardo Bussato, o secretário da Fazenda, o Marco Aurélio, o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, o diretor de Concessões e Privatizações do BNDES, Fábio Abraão, em nome de quem eu saldo todas as autoridades aqui presentes. Hoje, nós recebemos o governo do Rio Grande do Sul, por intermédio da Subsecretaria da Administração Central de Licitações para a realização do leilão de concessão das rodovias do Bloco 3 do Estado. Após uma agenda intensa no mês de março, é uma honra para a B3 dar a largada no mês de abril com este importante projeto. O leilão de hoje definirá o futuro responsável pela gestão e melhoria de mais de 270 quilômetros de estradas que formam a principal conexão entre a região da Serra e a região metropolitana de Porto Alegre. A região destaca-se ainda pela grande relevância econômica, a exemplo do polo metal mecânico de Caxias, o que destaca a importância do projeto. Ao longo da concessão, serão realizados investimentos na ordem de 3,4 bilhões, que permitirão a duplicação e criação de terceiras faixas em quase toda a extensão concedida, além da melhoria nos serviços prestados aos usuários. Parabenizamos a equipe do Estado do Rio Grande do Sul e o BNDES pelo projeto, que hoje se soma ao conjunto de iniciativas bem-sucedidas que comprovam os benefícios promovido por meio da parceria entre o Estado e a iniciativa privada. Nós da B3 temos muito orgulho de participar desta agenda, por meio da prestação de serviços de assessoria que viabilizam que bons projetos encontrem bons players no mercado, com foco no desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Agradecemos mais uma vez ao governo do Rio Grande do Sul pela oportunidade de estarmos juntos nesse leilão e desejamos aos proponentes uma boa sorte e a todos um ótimo evento. Atenção, senhoras e senhores, para a realização da sessão pública do leilão da concessão dos serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transportes dos trechos rodoviários integrantes da rodovia ERS 122, da rodovia ERS 240, da rodovia RSC 287, da rodovia ERS 446, e de trechos da rodovia RRC 453, também, caso atendida a condição suspensiva prevista pelo contrato, da rodovia BRS 470. A sessão pública do leilão seguirá conforme as regras do edital, a seguir resumidas. As concorrentes deverão ser representadas por suas participantes credenciadas. Ao início da sessão, a Comissão Permanente de Licitação apresentará as propostas econômicas escritas das concorrentes aptas. As propostas deverão indicar o valor do deságio percentual até 2 casas decimais e serão classificadas em ordem decrescente, ou seja, a melhor classificada será a proposta de maior desconto. Após o recebimento, será realizada a abertura, a verificação das propostas válidas e essas serão lidas publicamente e classificadas. Caso haja apenas uma proposta válida, esta será considerada vencedora. A sessão poderá seguir com viva voz e participarão as concorrentes, cujas ofertas sejam até 10 pontos percentuais, inclusive menores que o ofertado pela concorrente classificada em primeiro lugar. As propostas a viva voz deverão ser superior ao lance até então ofertado pela própria proponente, ser de valor distinto de outras propostas, alterar a classificação da própria proponente, admitidos os lances intermediários, respeitar o valor mínimo de variação entre propostas indicado por mim, que terá como base o último valor ofertado pela própria proponente, e respeitar o tempo máximo entre propostas. A etapa de ofertas a viva voz será encerrada quando não houver apresentação de novas propostas no tempo definido. Na hipótese de terem sido apresentadas propostas escritas com o mesmo valor e não tiverem sido ofertadas propostas a viva voz, serão aplicadas as regras do edital e os ditames legais.
Terão preferência de classificação as empresas nacionais, as empresas que declaram investir em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Brasil e as empresas que declaram cumprir os requisitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Permanecendo o empate, será realizado um sorteio entre as proponentes empatadas para determinar a proponente melhor classificada, no qual a primeira proponente sorteada será assim considerada. Obedecendo-se a todas as fases anteriormente expostas, a vencedora será imediatamente informada por mim, em nome da Comissão Permanente de Licitação. Ao final da sessão, todas as concorrentes que houverem ofertado propostas da viva voz deverão assinar o anexo 16 do edital a ser emitido pela Comissão Permanente de Licitação para ratificar seus lances finais quando houver. Após a realização da coletiva de imprensa, a Comissão Permanente de Licitação irá realizar a abertura do volume 3, documentos de qualificação da concorrente melhor classificada. Atenção para a realização do leilão para a concessão dos trechos de rodovias integrantes do bloco 3. Está apto o seguinte proponente: Consórcio Integra Sul, formado pelas empresas Silva e Bertoli Empreendimentos e Participações Societárias e Gregor Participações Limitada, aqui representada pela corretora Ativa Investimentos. Nós faremos o rompimento do malote onde estão contidos os envelopes da proponente apta. Na sequência, eu farei a abertura, avaliação e leitura da proposta. Estão contidos os envelopes 2 e 3 da proponente. O envelope 3 será utilizado após a sessão. O envelope 2 será aberto neste momento. Peço que a membro da comissão mostre o envelope e confira sua inviolabilidade e me entregue para abertura e leitura. Vamos à proposta do consórcio Integra Sul. Aqui representado pela corretora Ativa Investimentos, ofertou proposta com valor de deságio de 1,30%. 1,30%
é o valor de desconto ofertado pelo consórcio IntegraSul, o valor de deságio ofertado pelo consórcio IntegraSul, aqui representado pela corretora Ativa Investimentos. Em razão de haver apenas uma proposta válida, em nome da comissão, declaro fechado o valor de deságio de 1,30%, ofertado pela concorrente consórcio IntegraSul, aqui representado pela corretora Ativa Investimentos. Da mesma forma, em nome da comissão, declaro encerrada a sessão pública do leilão para concessão dos trechos rodoviários integrantes do bloco 3 e daremos início, neste momento, à nossa cerimônia de batida de martelo. Eu já convido para suas palavras e posterior batida de martelo o senhor Ricardo Pérez, diretor técnico da Silva e Bertoli, para dar início à nossa cerimônia. Boa tarde, senhor governador, demais autoridades. IntegraSul, como foi declarada a melhor proposta, a gente só gostaria de esclarecer que essa é a nossa terceira tentativa de leilão no estado do Rio Grande do Sul. A primeira foi a RIS, a segunda foi a 287, e essa é a terceira que a gente conseguiu, enfim, ter sucesso. Só para ficar um pouco, assim, claro, né? O consórcio IntegraSul ele é composto pelas empresas Silva e Bertoli e Gregor Participações. A Silva e Bertoli ela é uma empresa do grupo Neovia Engenharia, é uma empresa do ramo de engenharia rodoviária, e a Gregor é uma empresa do grupo Greca Asfaltos, né? Então, só para ficar claro, vamos dizer assim, a nossa capacidade. Então é isso, a gente tem capacidade, a gente tem vontade. A gente está bastante feliz por ter conseguido esse primeiro ativo e agora estamos assim ansiosos para colocar a mão na massa e fazer essa concessão acontecer. Muito obrigado. Gostaria de convidar para suas palavras e posterior batida de martelo o secretário extraordinário de Parcerias do Estado do Rio Grande do Sul, Leonardo Bussato. Boa tarde a todos. Queria saudar aqui, em primeiro lugar, o nosso governador do Estado do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, o diretor de privatizações e concessões do BNDES, Fábio Abraão. Queria saudar também os nossos novos parceiros, né? Como o nosso ex-governador Eduardo Leite diz, a gente inicia aqui um casamento que dura muitas vezes mais do que um casamento, né? 30 anos. Então sejam muito bem-vindos aqui. Eu sei que já tentaram na 287, a própria RIS, né? Fazer essa parceria com o Estado do Rio Grande do Sul e podem ter certeza que vocês vão ser muito bem-vindos. Vocês vão entrar num estado que anseia muito por investimentos em infraestrutura rodoviária e tenho certeza que essa parceria aqui tem tudo para gerar grandes frutos para o poder público, para a empresa e, ao fim e ao cabo, quem mais importa, ao usuário da rodovia, ao gaúcho, ao brasileiro que transita pelas nossas rodovias. Eu queria aqui, para não me estender, agradecer muito a toda a equipe do BNDES, no nome do Guilherme, do Leonardo Leão, da Sendi, que durante muitos e muitos e muitos meses de trabalho árduo, de discussões, muitas vezes passando da esfera técnica, na esfera inclusive política, tem nos ajudaram nesse processo desde o início. Assim como o BNDES, o consórcio da Planos aqui, Boris, Padilha, quantas reuniões tivemos aqui, né? Discussões inúmeras. A Manesco, através do Rafael Fernandes, queria agradecer também a paciência das inúmeras discussões, né, em relação a esse projeto. Acho que foi um trabalho de equipe, né, um trabalho de equipe literalmente, né, com todos as suas discussões,
que eu acho que resultou num projeto que certamente foi muito bem sucedido, porque aqui está cristalizado o interesse de um parceiro nosso, um novo parceiro privado, que entendeu que esse projeto é bom, é viável e é tão importante para o Estado do Rio Grande do Sul. E eu queria saudar os meus colegas de governo, secretário Marco, Gastal, Arthur, Eduardo, em nome deles também saudar todo o apoio que nós tivemos das suas respectivas secretarias e fazer um agradecimento especial à nossa equipe, através do Rafael, que está aqui, o Marcelo, o Carlos Eduardo, o César Marcilac, o Wilson. Em nome deles, eu quero citar quem está nos assistindo aqui também, porque foram muitos e muitos dias, noites, discussões, nem sempre tão amistosas, para conseguir chegar numa modelagem e num projeto que seja tão importante, que atenda, ao fim e ao cabo, a necessidade do Estado do Rio Grande do Sul, um Estado tão pujante, governador Ranolfo, uma das maiores economias do país, que infelizmente sofre de uma infraestrutura rodoviária precária, que não está à altura da qualidade da economia do Estado do Rio Grande do Sul, e especialmente da sociedade gaúcha. Então, o marco de hoje é o segundo processo de concessão, um processo de concessão de rodovias que ligam áreas tão importantes do Estado do Rio Grande do Sul, a capital, a segunda maior cidade, Caxias do Sul, um polo metal mecânico, a cidade de Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, Carlos Barbosa, que também é um polo turístico. Então, assim, a gente fica muito satisfeito de ver um processo de tanto tempo, de tanto trabalho sendo desenvolvido, resultando aqui no dia de hoje, que não é o fim do processo, muito pelo contrário, é o início. A modelagem, a estruturação, ele é importante para trazer os parceiros privados aqui, a Consórcio IntegraSul, mas é importante mencionar que agora é o começo de um grande casamento, em que nós temos responsabilidades mútuas e certamente vamos tentar juntos atender aquilo que nós precisamos do Estado do Rio Grande do Sul, que é a melhoria da nossa infraestrutura, que é o desenvolvimento econômico, que é o desenvolvimento social, que é a melhoria da qualidade viária, que é, antes de mais nada, governador, a preservação de vidas também, porque as nossas estradas, infelizmente, ainda ceifam muitas vidas de gaúchos e brasileiros, também pela sua infraestrutura precária. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos, é um dia muito, muito especial para nós. Saudar aqui nosso presidente também, ia passar, Sena, eu sei que tu é meu amigo, então tu não ia ficar, o presidente Luiz Afonso Sena, que é o diretor-presidente da nossa agência reguladora, um órgão tão importante aqui, que certamente vai fazer um papel de mediação, de fiscalização do contrato, de mediação dos interesses entre o poder público e a concessionária. Então, também saudar o Sena e, em nome dele, também saudar todos os órgãos de controle que sempre foram muito parceiros aqui, Tribunal de Contas, Ministério Público, desse processo de concessão. Então, mais uma vez, quero agradecer, desejar boas-vindas aqui ao Consórcio IntegraSul, a Silvia Bertoli, a Gregor Participações, e certamente aqui nós teremos um casamento muito frutífero, com benefícios a todos os gaúchos, governador Ranolfo Vieira Júnior. Então, muito obrigado mais uma vez e sucesso a todos. Gostaria de convidar para a batida de martelo e para o seu discurso o secretário de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul, Cláudio Gastal. Bom, primeiro não vai ser um discurso, basicamente continuar o agradecimento e muito também colocar que as equipes, para quem não sabe, a unidade de concessões e PPPs é uma gestão compartilhada, Leonardo Busato, todos ali. Então, na equipe do Rafael e todos que estão aí desde o início, desde lá em 2019, e também para a minha equipe aqui que está representada da Central de Licitações, que tem sido extremamente competente nesse processo, e começou agora, Agora tem muita coisa para vir, seu governador, em termos de concessões e PPPs, e com certeza nessa virada de chave do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos e vamos em frente, que tem muita coisa para fazer. Gostaria de convidar o diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, Luiz Afonso Sena, para as suas palavras e posterior batida de martelo.
Muito boa tarde a todos. Governador Ranolfo, é um prazer, então, estarmos aqui todos celebrando mais esta conquista do Estado. Né? Secretários, secretário Arthur, secretário Gastal, secretário Busato, secretário Marco, nosso procurador-geral Eduardo, uma saudação a todos e dizer da satisfação da Agência Reguladora do Estado do Rio Grande do Sul estar presente neste momento e dizer que o nosso portfólio a ser regulado está ampliando, e isso é extremamente fundamental para o nosso Estado, que, como diz o secretário Busato, precisa de infraestrutura qualificada. Ao conceder, o que o Estado busca sempre são dois itens fundamentais, é a capacidade financeira e a capacidade de gestão. Então, nós esperamos que isto nós tenhamos ao longo deste período, e mais do que um casamento, é um casamento de 30 anos. Passam 8 governos por este casamento, e a agência que vai estar lá cuidando, preservando pelo equilíbrio econômico e financeiro deste contrato, buscando o equilíbrio entre os vários players, vários stakeholders, que inclui também o governo, o concessionário e os usuários, que eu prefiro chamá-los de consumidores, né? Porque é um status diferente que aquelas pessoas que utilizam a via passam a ter, e essa é a nossa expectativa. Então, eu queria dizer ao consórcio IntegraSul que são extremamente bem-vindos. A nossa relação, espero que seja extremamente profissional. Nós vamos buscar o cumprimento permanente do contrato. Isso significa que nós vamos ser muito duros em relação aos senhores, assim como somos em relação a todos os nossos regulados. Por quê? Porque a ideia é preservar esse equilíbrio econômico e financeiro e os interesses de todos os stakeholders que fazem parte deste complexo. Então, boas-vindas, e os senhores podem contar com a agência no sentido de previsibilidade, no sentido de saber que todas as normas serão cumpridas na sua plenitude, e isto dá um conforto, né? E o que a gente chama aí da possibilidade de termos uma previsibilidade em relação a tudo e a postura da agência. No caso da nossa agência, nós temos o privilégio de poder dizer que é uma das agências que tem sido considerada uma das mais importantes do Brasil neste momento da história, porque ele tem governança, o governo, tanto o nosso governador Ranolfo, como o nosso ex-governador também, a quem eu presto uma homenagem, Eduardo Leite, tem tido cuidado de indicar pessoas absolutamente qualificadas para a agência e dar as condições para que essa agência possa funcionar na plenitude e assegurar e dar conforto para os investidores que sabem que no Estado encontram um ambiente absolutamente favorável para a participação privada. Então, bom trabalho a todos, mãos à massa, como diz o nosso consórcio. Muito prazer em tê-los conosco. Obrigado. Gostaria de convidar o diretor de concessões e privatizações do BNDES, Fábio Abraão, para as suas palavras e posterior batida de martelo. Boa tarde a todos. Acho que esse aqui é o 21º. Senhores, eu costumo dizer que um leilão ele é uma foto num filme. E aqui nós temos 2 filmes importantes. O primeiro é a modernização do Estado. Quando nós decidimos montar o Banco de Serviços, o nosso objetivo era ajudar o Estado brasileiro, no sentido lato, ou seja, federal, estados e municípios, a se modernizarem. O outro é fazer isso através da abertura de mercado. Não por acaso os estados mais pressionados do ponto de vista fiscal pensaram diferente. Rio Grande do Sul é um dos estados que tem a maior carteira conosco, junto com Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, é a necessidade que faz o sapo pular. E a gente precisa reconhecer a habilidade, a serenidade de cada um dos governos entenderem a situação, entenderem que precisam mudar os rumos e, mais importante, executar. Hoje é um momento de execução. E fazemos isso abrindo o mercado. O mercado de infraestrutura brasileiro, durante muito tempo, sofreu com um mal que, muito resumidamente,
era uma dicotomia entre construir e prestar serviço de infra. O resultado disso, principalmente para o setor de infraestrutura rodoviária, foi a formação de quase que um oligopólio. Esse oligopólio se desfez, as necessidades do Brasil ficaram, na verdade aumentaram, e hoje o Brasil tem uma carência de um mercado operador. Isso, no modo geral, para a infraestrutura, com algumas poucas exceções, e mais ativamente no setor de rodovias. Por isso, essa foto de hoje é muito importante num filme maior, que é a atração de um novo player para o mercado brasileiro. Um player nacional que veio adquirindo experiência ao longo do tempo em outras tentativas e chegou a hora. Nós vimos essa dinâmica no setor de saneamento, estamos vendo essa dinâmica no setor de ativos ambientais, que o banco também está abrindo o mercado. Vimos no setor de portos, como foi o leilão da Companhia Docas do Espírito Santo, na outra semana. São todos setores novos que o Brasil precisa se modernizar e precisa criar players. Se nós olharmos o tamanho da nossa economia e a quantidade de empresas em bolsa, na nossa bolsa aqui, na B3, a gente vai ver que tem uma dicotomia, tem uma arbitragem. Faltam empresas no Brasil. E cabe a nós criar as oportunidades para que tenhamos mais empresas, mais negócios, mais emprego, mais investimentos. Então, parabéns aos empreendedores. A resiliência, mais uma vez, mostra que é importante, junto com a qualidade. Parabéns ao governo do Rio Grande do Sul, que reconheceu a necessidade de mudança, se planejou, mudou a forma de atuar e executa. E parabéns ao meu time do BNDES, que é um time que eu confio plenamente, eu tenho uma satisfação imensa todo dia de enfrentar os desafios e trabalhar junto. Então, muito obrigado. Agora é hora de bater o martelo. E para encerrar essa cerimônia, gostaria de chamar o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, para suas palavras e posterior batida de martelo. Uma alegria, uma satisfação muito grande, estar aqui em São Paulo nessa tarde de quarta-feira. Então, inicialmente, aí, boa tarde a todos. Eu quero saudar os nossos secretários que nos acompanham nesse momento, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, secretário extraordinário de Parcerias, Leonardo Busato, secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio, secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, saudar também o diretor de Concessões e Privatizações do BNDES, o Fábio Abrão, saudar o professor Sena, grande figura aí, presidente da AGERG, saudar os nossos parceiros aí, o consórcio Integra Sul. Eu, antes de falar especificamente a respeito desse momento, eu quero fazer alguns registros que eu entendo como importantes. O primeiro deles, uma referência elogiosa, e nós só estamos aqui pela liderança do sempre governador Eduardo Leite. Há de se fazer esse registro, porque o Eduardo Leite foi o grande impulsionador desta agenda. Então, eu faço questão de fazer esse registro, o Eduardo Leite, que renunciou ao mandato de governador do Estado do Rio Grande do Sul, se colocando à disposição aí para uma outra missão no nosso país. Quero também aqui saudar as nossas equipes de governo, que foram fundamentais aí para que nós pudéssemos chegar a esse desfecho na tarde desta quarta-feira. Da mesma forma, o reconhecimento ao BNDES, aí, que tem sido um grande parceiro do Estado do Rio Grande do Sul nessas questões de privatizações e concessões. E, por fim, o registro dos nossos parceiros. Falaram de um casamento duradouro de 30 anos, já não é muito comum nos dias atuais um casamento que perdure esse tempo todo, mas com certeza estaremos juntos nessa caminhada aí. É importante aqui salientar novamente, nós temos um plano de concessão de rodovias no Estado do Rio Grande do Sul, são 1.131 quilômetros
de estradas a serem concedidas. Esse é o primeiro bloco que vem ao leilão, que é o bloco 3, são 271,5 quilômetros, se não estou equivocado, né, que estão sendo concedidos neste momento. Esse bloco composto por rodovias que ligam a região serrana do estado do Rio Grande do Sul com a região metropolitana, com a capital do nosso estado. Desses 271,5 quilômetros, somente hoje 23% deles são duplicados. Ou seja, esse gesto, esse momento nosso aqui, ele com certeza, né, é a modernização que o estado do Rio Grande do Sul necessita. Modernização para o seu desenvolvimento econômico. A Serra Gaúcha, como já foi dito por alguns que me antecederam, tem um dos polos metal-mecânico mais importantes do país, né? Além também da questão do turismo. Temos ali cidades polo turísticas do estado do Rio Grande do Sul. Mas a questão da segurança viária, eu gosto sempre de trabalhar com fatos concretos. Eu quero trazer um exemplo concreto. Nesse bloco que está sendo concedido hoje, nós temos na ligação da RS 122 entre São Vendelino e Farroupilha, um trecho dessa estrada que é denominada pela sociedade gaúcha como a Curva da Morte. Não é o governador Ranolfo que está dizendo isso, é o apelido que essa estrada, que esse trecho da estrada tem no estado do Rio Grande do Sul. Então, com essa iniciativa de hoje, nós estamos avançando também, especialmente na questão da segurança viária, estaremos aí poupando vidas, né, no nosso trânsito gaúcho. Para finalizar, acho que já falei demais, eu quero aqui também reconhecer, né, o trabalho da B3, da Bolsa de Valores, e deixar registrado por final que até a conclusão do nosso mandato, eu quero retornar aqui várias outras vezes para poder empunhar esse martelo, comemorando, né, novas concessões, novas privatizações. Era isso, obrigado. Encerrando essa cerimônia, eu agradeço a todos que nos acompanharam pela TV B3, a todos os presentes. Na sequência, nós teremos a abertura do envelope 3 pela comissão. Peço que os participantes, o proponente vencedor, acompanhem. E a coletiva de imprensa, que também será transmitida pela TV B3. Uma boa tarde e até o próximo leilão. Boa tarde a todos, estamos resolvendo um probleminha técnico aqui, mas sejam novamente bem-vindos à B3. Vamos começar agora a coletiva de imprensa do leilão para a concessão de rodovias do Bloco 3, realizado pelo governo do Rio Grande do Sul. Conosco aqui representantes de 7 veículos de imprensa, entre veículos nacionais e da mídia da imprensa local do Rio Grande do Sul. Eu vou pedir que os jornalistas que ainda não se inscreveram pelo chat façam sua inscrição e desejem fazer perguntas. Se inscrevam aqui indicando o nome e veículo no chat do Zoom. Vocês não vão precisar digitar pergunta, vocês vão poder fazê-la diretamente aos porta-vozes quando a gente chamar. Conosco aqui presentes estão o governador do estado do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, o secretário extraordinário de parcerias do estado do Rio Grande do Sul, Leonardo Bussato, o diretor de concessões e privatizações do BNDES, Fábio Abraão, o chefe de departamento do BNDES, Guilherme Martins, e Ricardo Pérez, diretor técnico da Silva e Bertoli, representante do consórcio IntegraSul. Antes de abrirmos para as perguntas, gostaria de considerações iniciais do governador do estado do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Quero saudar aqui nossos componentes do governo, Arthur Lemos, chefe da Casa Civil, Leonardo Bussato, secretário de parcerias aí do nosso governo. Saudar também o Fábio Abraão, saudando o BNDES, que é o nosso grande parceiro nesses projetos de concessões e privatizações do nosso governo. Saudar também o nosso novo parceiro a partir de hoje, né, que representa aqui o consórcio IntegraSul. É importante fazer uma breve recapitulação a respeito desse bloco 3. Primeiramente, nós temos 1.131 quilômetros
a serem concedidos de vias do estado do Rio Grande do Sul. Esse bloco 3, ele abrange 271,5 quilômetros, liga a região serrana do estado à região metropolitana da capital, e, por conseguinte, a nossa capital, Porto Alegre. Região serrana é conhecida por todos, no Brasil, inclusive, como tendo aí um dos polos mais importantes polos da indústria metalmecânica brasileira. É também conhecida pela sua vocação empreendedora, pela sua vocação turística. Desse trecho que está sendo concedido, desses 271,5 quilômetros, então somente 23% deles era duplicado. Então, significará um avanço, né, em termos de desenvolvimento econômico para o estado do Rio Grande do Sul, significará aí também, é importante dizer, a segurança viária necessária nessas importantes rodovias do nosso estado. Quero também aproveitar esse momento inicial para saudar, né, fazer o registro de saudação ao nosso sempre governador Eduardo Leite, que nos liderou especialmente nesta agenda, foi o grande impulsionador, né? E queremos também dizer que deveremos retornar outras vezes aqui na B3 até a conclusão do nosso mandato para bater um martelo aí em outras concessões, em outras privatizações. Então, de maneira muito objetiva, até porque nós estamos premidos pelo tempo, eu tenho um voo de retorno a Porto Alegre já marcado para as 17h15, então eu tenho que ser muito objetivo aqui nessa conversa com todos vocês. Muito obrigado, governador. Então vamos começar com a Thaís Hirata, do Valor Econômico. Primeira pergunta. A perguntar primeiro como que eles pretendem financiar os investimentos previstos e também queria saber, agora que vocês conquistaram aí esse primeiro ativo rodoviário, se vocês já estão estudando outros leilões no Rio Grande do Sul ou em outros estados. E para o governo e para o BNDES, eu queria pedir uma atualização em relação aos demais blocos que estão sendo estruturados e queria saber a avaliação de vocês desse leilão, no sentido de que a gente, né, teve sucesso, mas só um interessado. Isso para vocês significa que vocês vão ter que rever os números dos próximos blocos ou não necessariamente? Obrigada. Vamos começar, então, respondendo pela parte do governo. Eu vou passar para o nosso secretário Leonardo Busato, que tem o conhecimento técnico mais detalhado desse projeto. Por favor, Busato, pode responder aquilo que é atinente ao governo. Obrigado, governador Ranolfo. Especialmente sobre a questão, duas questões, né, que nos cabem. Sobre os demais blocos, né, o governador mencionou, são 1.131 quilômetros de rodovias. Esse primeiro bloco de 271 quilômetros tivemos com êxito, né, no dia de hoje, e a gente pretende aqui, né, sempre com a parceria do BNDES, publicar ainda no mês de abril, se possível, né, ainda a gente depende de algumas questões aqui de aprovação da nossa agência reguladora, o bloco 2, e até o final de maio, até pela questão do calendário aí, eleitoral, tentar até o final de maio publicar o bloco 1 por parte do Rio Grande do Sul. A gente entende que o sucesso de hoje reforça a importância e o que nossos projetos foram muito bem estruturados. É uma concessão que tem um volume de investimentos muito alto. Em 7 anos, nós pretendemos duplicar e até triplicar, além de uma série de dispositivos de interseções, viadutos, rotatórias, marginais e, inclusive, uma ciclovia, algo inédito nas concessões do país. Então, a gente tem em 7 anos um volume significativo de investimentos. E acho que o interesse hoje do consórcio IntegraSul só reforça o nosso acerto em levar adiante esses projetos, e agora a gente pretende, nos próximos meses, ter esses 2 blocos lançados com edital até o início do segundo semestre desse ano de 2022, e talvez aí o BNDES possa complementar em relação aos demais projetos da sua carteira. Por favor, Guilherme. Falando de forma breve e com foco no início, no projeto do Rio Grande do Sul, a gente entende de fato que o resultado do leilão foi um grande sucesso sob diferentes óticas, né? Eu diria a primeira delas por viabilizar a atração do investimento privado de mais de 3,4 bilhões de reais apenas para esse bloco 3. Isso vai trazer
um aprimoramento na infraestrutura rodoviária do estado do Rio Grande do Sul, que tem ali um investimento represado, deficitário já há muitas décadas. Isso é materializado de uma forma muito clara para os usuários, para os brasileiros que trafegam nessas rodovias. Então, a segurança viária vai ser aprimorada como resultado do leilão de hoje. O usuário terá um tempo de deslocamento reduzido. A economia gaúcha vai aqui se beneficiar com uma redução no custo de transporte, contribuindo para a melhoria da competitividade do Estado. Então, levar esse resultado ao Estado do Rio Grande do Sul significa para o BNDES um grande sucesso do leilão de hoje. É um sucesso também quando comparado com um contexto em que hoje temos uma grande oferta de projetos de concessões rodoviárias no país. É um contexto muito diferente daquele observado à época da licitação, por exemplo, a 287 em 2020. Grandes números aqui. Hoje temos, olhando os 5 meses que antecedem o leilão de hoje e olhando para frente aí 5, 6 meses, mais de 20 concessões rodoviárias que irão mobilizar mais de 120 bilhões de reais em investimentos, e é claro que há aqui, portanto, uma, entre aspas, competição de ativos, uma competição tanto da atenção do mercado investidor para estudar os projetos e formular as suas propostas, quanto também de mobilização de capital. Então, nesse contexto, que se soma um contexto também de uma conjuntura econômica muito desafiadora, ainda sofrendo impactos da pandemia e também por conta das sanções econômicas decorrentes da guerra da Ucrânia, a gente entende que o resultado, com uma proposta apresentada por um player sério que já bidou em outros leilões, embora não tenha sido vencedor naquelas ocasiões, e que tem em um dos seus sócios uma empresa que participou de uma concessão de sucesso na terceira etapa de concessões federais, entendemos que são diferentes ópticas que nos levam à conclusão de que o resultado de hoje foi um grande sucesso. E aí o banco ele assessora também outros estados e a própria União em outros programas de concessões rodoviárias federais e estaduais, e ao longo do ano pretende trazer à Bolsa, então, outros leilões. Esperamos ter o mesmo nível de sucesso obtido no dia de hoje pelo governo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Próxima pergunta do... Bom, com relação ao financiamento, que foi a pergunta, a gente entende que a gente buscaria ali BNDES e mercado de capitais, possivelmente até um mix entre eles. Isso, a dosagem vai depender um pouco mais ali da questão da modelagem econômica. Mas a gente entende que até o ano 2 da concessão, a gente, com o capital que vai ser integralizado, que é a exigência do edital, a gente consegue passar os 2 anos iniciais ali sem necessidade de aporte de capital externo. Com relação ao interesse nosso, a gente está estudando, como sempre, os blocos do Rio Grande do Sul. Com relação a participar ou não, ainda é prematuro dizer. E com relação aos interesses, Centro-Oeste sempre está no nosso radar ali, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, seja concessão estadual ou federal. Próxima pergunta do Marco Aurélio, da Tua Rádio Veranense. Boa tarde a todos, em especial ao delegado Ranolfo, governador do estado, e ao Leonardo Busato, secretário extraordinário de parcerias. 2 questões aqui na Serra Gaúcha que é importante nós detalharmos. A autorização do DENIT para a cessão do trecho da BR-470 já está acertada com o governo federal, e, se possível, detalhar onde serão instaladas as praças de pedágio com algum ponto de referência, é o que interessa muito aqui para a nossa região, que é diretamente envolvida nesse cenário aí das concessões. Tá bom, obrigado pela Rádio Veranense. Dizer que, com relação a 470, já há esse compromisso, né, em conversas já realizadas com o governador, entre o governador Eduardo Leite e o ex-ministro da Infraestrutura, o Tarcísio. Eu vou passar aqui novamente para o Leonardo Busato, que ele tem condições, inclusive, de detalhar essa parte, e especialmente o detalhamento aí da segunda parte da pergunta. Sim, obrigado, governador. Bom, a questão da estadualização desse trecho da BR-470, né, então já houve a sinalização positiva por parte do Ministério da Infraestrutura, e a gente está no aguardo dos trâmites
operacionais, burocráticos e jurídicos para fazer essa delegação de competência, né? Haverá um convênio de delegação de competência. Pelas nossas informações aqui, o nosso sempre o BNDES nos assessorando, é que isso está sendo ultimado aí nas próximas semanas. Mas lembrando que o contrato, o edital, prevê, inclusive, uma cláusula que, eventualmente, se por algum motivo não acontecer essa estadualização, a concessão não é prejudicada e sim se retira esse trecho. Então, existe essa flexibilidade no contrato com relação à estadualização da 470, mas a gente acredita que nas próximas semanas ela vai estar resolvida. Sobre a localização das praças, né, é difícil espacializar, digamos assim, para todo mundo entender, mas é importante referenciar uma questão. As praças previstas no edital, né, e no projeto, elas são referenciais. Nós estabelecemos uma localização referencial para que os interessados estudem a concessão e possam verificar a demanda de veículos, precificar a questão dos investimentos, as receitas geradas. Então, todos os locais colocados são referenciais. Na nossa previsão, né, sendo, digamos assim, objetivo em direção especialmente à Serra, a gente tem a previsão do deslocamento da praça que hoje está praticamente no quilômetro zero da 122, na Praça de Portão, mais para cima, em direção ao norte, tirando de uma parte hoje que tem muita rota de fuga, né? A referência atual é no quilômetro 4, praticamente na divisa entre o município de Portão e São Sebastião do Caí, e subindo em direção à Serra Gaúcha, teria uma praça no início da RS 122, entre São Vendelino e Farroupilha, cerca de 4, 5 quilômetros acima de São Vendelino, e também do outro lado, na 446, no quilômetro 6, é mais ou menos 6 quilômetros acima do município de São Vendelino, agora para o outro lado, em direção a Bento Gonçalves e Veranópolis, também a previsão de outra praça. O local exato da praça ele vai ser definido com a relação com o consórcio, vai ter que estudar exatamente o local, nas questões de engenharia, de tráfego, e ele tem flexibilidade de modificar até 5 quilômetros por iniciativa própria, sob conta e risco dele, ou até mais de 5 quilômetros do local referencial, desde que seja apresentadas justificativas e aprovada pelo Estado. Por isso que dizer onde é que exatamente vai ser a praça nesse momento não é possível, mas a sinalização no edital, especialmente dessas praças que são as de maior movimento, são nesses locais que eu referenciei aqui, e certamente essa informação já está aí sendo disponibilizada pelos nossos assessorias de imprensa e vai, obviamente, todos a terem acesso. Próxima pergunta, Felipe Samuel, do Correio do Povo. Ele mandou a pergunta por e-mail também, se a gente não conseguiu pelo chat. Ele perguntou quais são as primeiras obras que devem sair do papel. Eu vou tentar responder, porque de cabeça, assim, é difícil. Mas o que a gente tem hoje, né, previsto? A gente, lembrando como é que funciona a concessão aqui também, se o Ricardo quiser complementar, o Guilherme também. No primeiro ano da concessão, após a assunção da rodovia, são os trabalhos iniciais obrigatórios, que é basicamente a repavimentação asfáltica, sinalização. Não haverá nenhuma duplicação ou grande obra de arte no primeiro ano. No segundo ano, a empresa, né, já começa a fazer os estudos, na verdade, desde o primeiro ano, mas tem as aprovações de anteprojeto, projeto, e as grandes obras se iniciam no terceiro ano, né? Basicamente, o trecho que vai ser mais crítico, que vai ser iniciado, é justamente esse trecho entre São Vendelino e Farroupilha, e entre Bento Gonçalves e Farroupilha, que são os trechos mais críticos hoje em termos de tráfego, de problemas de escoamento de produção e mobilidade, e especialmente de acidentes. Então, esses primeiros trechos aqui, São Vendelino a Farroupilha, que não é duplicado, que é a ligação até Caxias do Sul, e Bento Gonçalves até Farroupilha, deverão ser os primeiros trechos, mas lembrando, todos os trechos, inclusive a triplicação do trecho entre Farroupilha e Caxias, a triplicação do trecho entre São Leopoldo a Portão, todas as obras de arte, os viadutos, as rotatórias, as marginais, as ciclovias, deverão ser feitas até o ano 7. É um grande desafio, também aí para a empresa, mas acho que reflete a necessidade de investimentos de uma região que ficou tão para trás, tão precária em termos de infraestrutura rodoviária. Não sei se alguém quiser complementar, mas basicamente é isso.
O próximo a perguntar é o Denis Machado, do jornal IBA. Ele está sem microfone, então ele mandou pelo chat. Ele pergunta se o depósito de 6,7 milhões para cada 1% de deságio, a partir de 1% de desconto, será calculado proporcionalmente. Ele se refere a isso porque a proposta foi de 1,30 o deságio. E também se no cálculo do valor das praças, basta reduzir o 1,30 do valor base definido pelo Estado, se, por exemplo, nos R$ 9,95 de São Sebastião do Caí, ou se tem algum outro fator que influencia nesse cálculo. Basicamente, o valor do capital a ser depositado na conta de aporte é proporcional, então é 1,3%, então dá 6,7 milhões mais 0,3, aí tem que fazer o cálculo, mas deve dar em torno de 7, 8 milhões, um pouco mais. E o valor referencial é exatamente esse. A gente tem o desconto de 1,30% com relação às tarifas praticadas no edital, né? E o valor definitivo mesmo vai ser aplicado lá na assunção da rodovia, que deve aí ser ainda até o final desse ano de 2022. Lembrando, só reforçando, que no primeiro ano da concessão se cobra somente nas praças existentes, que são apenas 2, e as novas praças elas só começam a ser cobradas, ou construídas e cobradas a partir do 13º mês, ou seja, no segundo ano da concessão. Sem som, agora sim. Complemento rápido, foi mencionada a obrigação de 6,7 milhões por ponto percentual de deságio, mas há uma série de outras obrigações que colocam o capital privado em risco e representam, portanto, um comprometimento muito importante do grupo que participou do leilão. Então, para apresentar a proposta no dia de hoje, o grupo apresentou uma garantia de proposta de mais de 34 milhões de reais, aporte de títulos do Tesouro nesse valor, que permanecerão sob custódia da B3 até o momento da assinatura do contrato. Para assinar o contrato, o grupo tem que fazer uma integralização de capital social de cerca de 230 milhões de reais. E mais adiante, na verdade, para também assinar o contrato, mas que fica como uma obrigação durante 10 anos iniciais do contrato, uma obrigação de uma garantia de execução de contrato de mais de 300 milhões de reais. Então, isso faz parte de um pacote de mecanismos que tem por objetivo garantir o enforcement contratual, ou seja, garantir à agência reguladora, ao poder público, a capacidade de fazer valer o contrato e de que, de fato, o privado que apresentou a proposta no dia de hoje honrará ali todas as obrigações de recuperação, manutenção, investimentos e ampliação de capacidade dos três rodoviários. Última pergunta vai ser feita pelo Matheus Piovesana, da Agência Estado. Bom, boa tarde, pessoal. Eu gostaria de perguntar. Estão em preparações aí para ofertas ou em outros tipos de discussão, que são a Corsan e a C3E, o braço de geração. Bom, no caso da Corsan, a empresa divulgou que o governo pretende realizar o IPO até julho desse ano, e a minha pergunta é se, de fato, esse cronograma está mantido, dadas as condições do mercado de capitais que a gente tem visto agora. E no caso da geradora, o edital, o projeto está sendo revisado, porque não houve interessados ali no primeiro leilão que se tentou. Vocês têm alguma atualização a respeito disso, sobre esse redesenho do projeto, alguma previsão de quando ele pode voltar ao mercado? Pode responder, o nosso chefe da Casa Civil. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Bom, no caso da Corsan, está evoluindo os estudos, todos os trabalhos estão sendo realizados em parceria com os bancos contratados, os sindicatos de bancos, também sob a assessoria, o Estado sendo assessorado também pelo BNDES, é um trabalho que está se evoluindo. Buscou-se a janela de fevereiro e depois, com a desistência, então, tem-se a próxima janela aí em julho. Trabalhamos com isso, com essa meta, mas os estudos estão sendo realizados. E no caso da CEG Geração, diante do insucesso no leilão, está sendo reavaliado todos os dados e as premissas que foram utilizadas, adaptando e adequando à realidade atual, e a gente acredita aí que nas próximas semanas possamos ter algum retorno dos estudos para que a gente consiga, então, efetivamente levar mais uma rodada aí, atualizando os órgãos de controle, claro, e aí levar a realizar o leilão no caso da CEA Geração. Chegamos ao final da nossa coletiva de imprensa. Em nome da B3, agradeço a presença de todos. Tenham um ótimo restante de dia. Muito obrigado.